Olá, muito bom dia! Estamos começando mais um programa TV News. Olha, eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, você ligadinho aí através do canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo aqui em todo o sul da Bahia. Quero agradecer também o seu carinho, a sua audiência, você ligadinho através do nosso canal do YouTube. Não esquece de fazer a sua inscrição, ativar o sininho, porque todos os dias a gente entra ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo, e claro, para dividir com você. Não esquece de seguir a gente através das nossas redes sociais. Vai lá em nosso Instagram, segue a gente. Por lá você consegue conferir alguns trechos de nossas entrevistas, os nossos quadros e, claro, as nossas notícias diárias. Então é o seguinte, não esquece de instalar o nosso aplicativo. Por lá você consegue assistir tanto ao vivo, em tempo real, quanto às nossas reprises. Aquele assunto que você já tinha interesse, tinha as suas dúvidas, então dá para você assistir no conforto do seu lar, indo ao trabalho, no seu horário de almoço, enfim, quando e onde você estiver. Ou seja, tudo aí a um clique das suas mãos. Entra aí na sua galeria de aplicativos e instala o TV Play Brasil. Por lá você consegue acessar tudo isso. Temos aqui quadros especiais diariamente, temos estreias também nesse ano de aniversário. E hoje, então, é dia do Abraham Feldman, ele que sempre vem aqui com esses assuntos que dá aquela vontade da gente, instiga a gente, as nossas perguntas, e com certeza, tendo a sua pergunta, pode deixar aqui em nosso chat. O doutor Abraham Feldman, ele vai responder, tirar todas as dúvidas no dia de hoje. Bom dia, Abraham. Bom dia, Pérola. Bom dia a você que está em casa, nos prestigiando nesta belíssima quarta-feira, meio ensolarada, meio chuvosa, mais abafada e com um clima um pouquinho quente. Enfim, mais um dia maravilhoso que a natureza e que Deus nos proporciona. Pérola, o assunto hoje é IPTU. Quem deve pagar, quanto se deve pagar, qual a alíquota, qual o fato gerador, qual é a base de cálculo, uma série de coisas. A gente vai bater um papo sobre isso, tudo em linguagem simples, sem juridiquês, para que essa informação chegue para você do jeito que você precisa. Daqui a pouquinho a gente começa, não sai daí. Olha, então você que tem aí as suas dúvidas, pode deixar aqui pra gente através do nosso chat. Tendo as suas dúvidas, o doutor Abraham vai tirar então. Pode rodar a vinheta, porque hoje é dia do Entenda Direito com Abraham Feldman. Mais uma vez, bom dia, e vamos lá, o assunto é longo, é um assunto de certa complexidade e que os telespectadores, né, os contribuintes costumam ter muitas dúvidas. Mas antes de começar, Pérola, eu vou responder aqui uma pergunta de um telespectador, inclusive é um amigo meu também, sobre o condomínio dele, a convenção do condomínio. Ele mora no Rio de Janeiro. O condomínio dele é um condomínio assim, muito legal, muito bacana, e é guarnecido com academia, piscina, churrasqueiras, e ele está com uma dúvida. Na academia só é permitido que menores acima de 16 anos frequentem a academia, acima de 16 anos. Ocorre que isso no regimento interno do condomínio dele. E por recomendação médica, o filho dele, que, salvo engano, tem 12 anos, ele precisa fazer academia e com acompanhamento de um profissional. Só que no condomínio dele não permite, porque só acima de 16 anos. E o filho dele ainda não completou essa idade. Aí ele veio me perguntar sobre a legalidade dessa convenção, desse regimento interno. Gabriel, é o seguinte, o regimento interno é um conjunto de normas aprovado em Assembleia Geral, onde todos os condôminos, todos os interessados ou seus procuradores, eles votam sobre determinada regra. A regra está ali para que seja seguida.
Se nós formos falar que a regra é exagerada, que ela não é razoável ou que ela não guarda proporcionalidade, isso sim caberia uma discussão. Então, é importante que, ao serem criadas as regras, elas atendam a esses requisitos fundamentais, que é a razoabilidade. A regra tem que vir recheada de bom senso e tem que ser proporcional. No meu entender, é exagerado que uma criança com 12 anos acompanhada dos pais ou de um profissional de educação física para que acompanhe aquela criança, para que oriente, para que proteja aquela criança, ele naquele momento ele está na posição de garantidor daquela criança, inclusive da sua integridade física, me parece desproporcional, me parece desarrazoado que haja essa proibição. Então, o que eu recomendo, antes que você busque alternativas um pouco mais drásticas, como recorrer ao judiciário, é que você reúna um conjunto X de outros condôminos que também pensem como você e que chame a Assembleia, tá? Na sua convenção de condomínio tem lá exatamente a quantidade de condôminos que podem reclamar uma Assembleia e, feito isso, colocar em votação a proposta de vocês. Isso, Pérola, para ele causa um ônus financeiro pesado, porque o condomínio dele, por ser um condomínio muito bem estruturado, fica no bairro de Laranjeiras, lá no Rio de Janeiro, ele paga toda aquela estrutura e ainda tem que pagar a academia para o filho fora. Então, é uma despesa, um ônus que ele não deveria ter. Tá? Então, Gabriel, o melhor caminho, eu acho que seria você reunir outros condôminos e chamar a Assembleia. Tá? E quero deixar aqui um grande abraço para você, meu grande amigo Gabriel Salaberry. Continue participando. E vamos ao que interessa. IPTU. Que é isso? Pessoal, tá chegando a hora de pagar o IPTU. O que é o IPTU? É um imposto que é pago pela propriedade de bens imóveis urbanos. Tá? Então, qualquer imóvel que esteja situado, localizado na região urbana dos municípios, ele é tributado pelo IPTU. O IPTU, ele é um imposto, tá? Ou seja, ele não tem destinação específica. Os recursos que são recolhidos aos cofres públicos servem para a própria manutenção do município, sem uma destinação específica. Então, ele pode servir a diversas coisas: saúde, educação, segurança, urbanismo, serviços urbanos, enfim, todos os serviços que os municípios dão em contrapartida aos munícipes, aos cidadãos, o IPTU faz parte desse arcabouço de dinheiro que a gente paga para o município. Quem deve pagar? O proprietário. Sempre o proprietário. Muitas vezes o ônus é transferido ao locatário, a pessoa que está na posse direta do bem por conta de um contrato de locação. Mas a responsabilidade tributária é do dono, do proprietário, aquele que detém a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem, tá? Então, sempre o proprietário vai ser responsável pelo pagamento. Não se pode atribuir a terceiros, ou seja, atribuir a responsabilidade tributária a outra pessoa. É sempre o proprietário. Tá? Inclusive, nos contratos onde você empurra essa responsabilidade para uma terceira pessoa, esse contrato não é oponível perante a Fazenda Pública. A responsabilidade continua sendo do proprietário. E uma coisa curiosa que acontece com o IPTU é que a dívida não é da pessoa. Tá? A dívida é do bem, do imóvel. É por isso que ele pode ir a leilão, mesmo que seja o único bem da família.
tá? Mesmo sendo bem de moradia, bem de família, ele pode ir a leilão sim, se você não pagar e o Estado tomar as medidas judiciais cabíveis. Outra dúvida muito grande, né, assim, que ocorre com, assim, numa quantidade enorme, é sobre a base de cálculo do IPTU. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. O que é esse valor venal? É aquele valor que o imóvel atingiria em condições normais de mercado para uma operação de compra e venda. Então, seria o valor de venda do imóvel. Ocorre que, se o Estado, né, o Estado que eu falo aqui, lato sensu, tá, pessoal? No caso aqui é o município. Se o município pega o valor de venda do imóvel, muitas vezes o IPTU pode ficar impagável. Então, vamos botar um exemplo aqui da cidade de Ilhéus, que tem um IPTU, no meu entendimento, calibrado muito para cima, né? É um IPTU que eu considero elevado. Ali naquela avenida ali da Praia dos Milionários, né? Onde tem as cabanas. Ali, salvo engano, o metro quadrado hoje, atualizado, deve dar uns 450, 500 reais. Então, se uma pessoa tem uma propriedade lá de 10 mil metros quadrados, e ali existem terrenos grandes, lotes grandes, porções grandes de terra, ainda disponíveis, ainda sem construção, esse IPTU, vamos admitir, os 450 reais a 10 mil reais o metro quadrado. Se eu não errei na conta, daria 4 milhões e 500 mil. Há uma alíquota de 5%, que é a alíquota para terreno, o terreno sem construção, residencial, o valor seria de 225 mil reais ao ano. Então, isso teria um efeito confiscatório, tá, o que é vedado pela legislação tributária pátria, legislação tributária brasileira. Então, os municípios fazem da seguinte forma: como é feito o cálculo na verdade, de fato, como é? Se o município for desapropriar aquela área, quanto ele estaria disposto a pagar? E aí ele lança isso como sendo o valor venal para tributar o contribuinte naquele valor. Então, a gente vê imóveis que valem, na verdade, 5 milhões de reais e lá no valor venal ele está 500 mil. Para que o imposto a ser pago seja possível de ser pago, né? Então, age-se desta forma, para que seja possível e que não seja considerado como um tributo confiscatório. Existe uma outra questão também muito importante, que é a função social da propriedade. Tá? A Constituição Federal Brasileira, promulgada em 1988, a Constituição Cidadã, a nossa Carta Magna, ela determina que a propriedade cumprirá a sua função social. Então, do que adianta uma pessoa ter um terreno de 5 mil metros quadrados só por possuir, sem dar nenhuma utilidade a ele? Ele não cumpre qualquer função social. Então tem prédios de um lado, prédios de outro e um terreno lá no meio daquilo ali, atrapalhando o desenvolvimento do município, o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento financeiro, econômico da cidade. Então é possível que o IPTU seja progressivo no tempo, aumentando as alíquotas, tá? Mas existe uma regrinha: os municípios não podem impor uma alíquota maior que 15% e nunca pode ser de um ano para o outro superior ao dobro do valor pago no ano anterior, tá? Então, se você tem uma propriedade e o município tem um plano de crescimento para aquela região onde você tem o seu terreno ou a sua casa, e que você não utiliza com a finalidade social que o município entende ser melhor, é possível que você venha a pagar um IPTU progressivo no tempo, e isso pode chegar a valores impagáveis quase. Abraão, eu formulei aqui uma pergunta, é o seguinte: existe alguma diferença ali na tributação entre imóveis comerciais e os imóveis residenciais ou não? Existe na alíquota. A alíquota dos imóveis comerciais é um pouco mais alta do que os imóveis residenciais. Isso para quê?
os imóveis destinados à moradia tenham, que os proprietários desses imóveis tenham uma maior suavidade ao pagamento, para pagamento. Em contrapartida, existe também a atividade econômica, né, dos imóveis comerciais. Eu entendo que deveriam contribuir menos também. Por quê? Eu acho que deveria ser igual, porque a atividade econômica é o que fomenta a economia, a renda das pessoas, o desenvolvimento de cada município, de cada estado, dos bairros. Então, quanto mais a gente estimular e desonerar o empreendedor, o empresário, melhor vai ser para todo mundo. Outra questão importante, Pérola, é que muita gente, assim, né, o tributo, o imposto, é aquela parcela mínima que todo cidadão tem que dar para o Estado. Ninguém quer dar para o Estado o dinheiro, né? A gente dá porque é obrigado, senão a gente perde o carro, pode ser executado, pode perder o apartamento, perder a casa, perder o terreno. Então a gente paga porque é obrigado e a gente quer desprender do nosso bolso o mínimo possível, tá? Para isso. Então, mas é necessário que a gente compreenda que sem dinheiro o Estado não funciona. Então, sem o pagamento dos tributos, e hoje eu estou falando de uma espécie de tributos, estou falando do IPTU, que é um valor que vai exclusivamente para o município. Se o contribuinte não paga esse valor, vai faltar dinheiro para o município e isso certamente, e aqui presta atenção no que eu estou te falando, certamente vai faltar dinheiro para que os serviços básicos e essenciais que os municípios devem entregar aos seus cidadãos seja insuficiente. Então, haja como um cidadão responsável, pague seus tributos direitinho, pague o IPTU, existe desconto para pagamento à vista, existe um parcelamento que, salvo engano, é até 9 vezes no caso de Ilhéus, existem alguns municípios que o parcelamento vai até 10 vezes, tá? Com uma pequena correçãozinha, mas é importante pagar o tributo para que o próprio Estado consiga te entregar os serviços que você precisa. Abram, existe algum fator que pode ali influenciar para uma redução do IPTU ou para um aumento? A redução, eu nunca vi. Tá? Ainda não vi, vamos reduzir o IPTU. Não, porque o município precisa de receita. Tá? O que existe, Pérola, são faixas de isenção. Por exemplo, você vai num bairro, numa localidade mais carente do município, aqueles imóveis, então, pelo valor deles, eles estão numa faixa de preço mais baixa e aí eles estão na faixa de isenção. A isenção é o não pagamento de determinado tributo atribuído pela lei. A lei autoriza o contribuinte a não pagar aquele tributo. Isso é uma isenção. E existem também as imunidades. A imunidade é quando a Constituição Federal determina que aquela pessoa física, jurídica, seja lá quem for, não tem que pagar determinado tributo. Então, na Constituição Federal, que trata das imunidades, ela já diz às pessoas que são imunes a determinados impostos e a determinados tributos, e o próprio Código Tributário dos municípios e dos estados, eles também conferem determinadas isenções a determinadas pessoas, a determinados contribuintes. Caso, às vezes, de associação sem fins lucrativos, entidades beneficentes e pessoas de baixa renda, eles são isentos do pagamento. Quanto ao aumento do IPTU, uma das hipóteses foi aquela que eu falei, quando ele não cumpre a sua função social e pela própria valorização dos imóveis. A base de cálculo do IPTU ela pode ser aumentada por decreto, tá? Sem depender de lei para isso. Tá? Então, por decreto, o prefeito pode sim fazer o aumento da base de cálculo desde que reflita exatamente a correção inflacionária, a atualização monetária, corrigindo a distorção entre o valor anterior e a inflação acumulada, sem a necessidade de lei. Ele pode fazer isso por decreto.
Mas é muito complicado mexer no IPTU, porque você mexe diretamente no bolso das pessoas, né? E a gente sabe que é tudo muito caro. A pessoa que mora num lugar legal, numa casa legal, tem um custo de manutenção altíssimo, tem um condomínio. E se o município vier solando com um aumento, a pessoa vai ter dificuldade de pagar. Agora, ele pode ser contestado? O IPTU pode ser contestado? Pode. Em quais hipóteses? Então, em qualquer hipótese, vamos dizer assim, né? O contribuinte ele vai ter que encontrar uma ratio, né? Uma razão para impugnar aquilo. Não é simplesmente, vou impugnar. Ele tem que ter um fundamento. O fundamento, normalmente, são equívocos no lançamento, um erro na base de cálculo, um erro na alíquota. Então, ele pode fazer essa impugnação administrativa. No caso do município de Ilhéus, existe um procedimento também que é o recálculo do IPTU, e isso também não obsta, não impede ao contribuinte de ingressar judicialmente para pagar o valor correto e ter de volta também, em caso de ter pago a mais, a repetição desse indébito, ele ter o ressarcimento disso ou a compensação dos valores que ele já pagou a mais nos próximos impostos que ele vai ter que pagar. Agora, Abra, a gente falou aí sobre essas isenções. Agora, no caso de quem não paga, não se recusa a efetuar o pagamento do IPTU, quais são as penalidades, então? A primeira penalidade é a multa. Tá? Não pagou na data, começa a multa, que não é baixa. Normalmente, ela pode chegar até 20%. É o que eu vejo acontecer, a multa de 20% pelo pagamento impontual, e começa a correr juros de 1% ao mês, mais atualização monetária. Tá? Então, ele já começa a ser penalizado pelo próprio atraso. A partir da exigibilidade do crédito e ele não tendo sido pago, as procuradorias dos municípios podem entrar com uma ação de execução fiscal, onde se visa receber o crédito tributário relativo ao IPTU, inclusive, tá, ele pode usar de artifícios, de ferramentas perfeitamente legais, todas elas descritas em lei, de bloqueio de valores em conta, penhora do bem, posteriormente o imóvel ser levado a leilão, tá? Então, é uma obrigação que o contribuinte deve sim cumprir. Ele tem que pagar o IPTUzinho dele. Ele pode questionar o valor se estiver alto, e muitas vezes pode ter razão. Não tendo razão, tem que pagar. Então, digamos que a pessoa está contestando ali sobre esse valor, que é o parcelamento. Como é que funciona esse parcelamento, então, da dívida do IPTU? O parcelamento, chegou lá o boleto, né? R$1.000 por ano. Os municípios, eles adotam uma estratégia de dar um desconto se você pagar até a data X, tá? Porque o município também precisa de dinheiro. Então, ele te dá um desconto para você pagar até 30 de março. Então, você pagou até 30 de março, ok. Você tem a opção também de pagar parcelado, tá? Você pode parcelar esse pagamento durante o ano. É um plano de pagamento suave, são 8, 9, 10 vezes. Então, o parcelamento já existe, tanto o parcelamento quanto o desconto em lei, tá? De cada município. Cada município funciona de uma forma. Então, você tem que ficar atento às regras do seu município. E não tendo sido pago, tendo sido executado, tendo uma ação judicial para cobrança desse IPTU, você pode ainda, se houver a previsão legal, aderir ao refis. Tá? O que é o refis? Você encontra condições mais favoráveis de renegociação, onde você pode obter a exclusão de multas e juros. Normalmente você paga só a atualização monetária, ou você pode obter o parcelamento também, na quantidade de parcelas descritas pela lei que criou o refis. Tá? Então é possível o parcelamento tanto quando no vencimento, na exigibilidade do crédito tributário, do IPTU, quanto também num eventual refis, caso haja previsão legal.
Ô, Abraham, agora em relação a contestar esse valor do IPTU, como é feito? É judicialmente? O que a pessoa precisa fazer? Primeiro, precisa entender o que vai contestar. Ela tem que saber o que vai contestar, o que ela vai impugnar. Porque o IPTU, a maioria deles são lançados corretamente, mas existem alguns que têm equívoco. Então, ela tem que saber aonde está o equívoco, impugnar e pedir para que a autoridade tributária faça correção daquele lançamento equivocado. Não sendo deferido o pedido dele sendo negado, alguns municípios têm uma instância superior para recorrer e, sendo negado novamente, ele pode ir ao judiciário. Ele pode também ir ao judiciário sem que ele tenha entrado administrativamente com a impugnação ou com o recálculo, tá? São instâncias que não se confundem e não exclui a possibilidade de ingressar no judiciário. Isso também está na Constituição Federal. Então o Estado não pode, o judiciário não pode deixar de receber uma ação porque o IPTU está sendo impugnado. E uma coisa interessante é que suspende-se a exigibilidade do crédito tributário, do IPTU, quando você faz a impugnação administrativa ou quando você discute ele judicialmente. O Estado deixa de ter o poder de te cobrar aquele valor que está sendo discutido. Agora, em relação à isenção, quem tem direito a ela, Abraham? Normalmente são entidades beneficentes, tá? Que podem ter pessoas de baixa renda. E aí cada município, no seu Código Tributário Municipal, ou até em leis específicas que dão isenções a determinadas pessoas, cada município vai ter a sua própria vai tratar isso de uma forma diferente, não existe uma uniformidade, porque a competência tributária para legislar sobre IPTU é exclusiva do município. Então, cada município vai criar suas leis de acordo com as suas peculiaridades, com as suas necessidades. Mais alguma consideração, Abraham? Eu acho que eu falei tudo. Não sei, temos alguma pergunta lá do pessoal? Não, ainda não. O pessoal está bem participativo, inclusive sempre que a gente tem, né, Barbosa? Qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui pra gente. A gente gosta de estar respondendo sempre aqui para vocês. Inclusive, olha, eu quero mandar um abraço a você que está sempre nos assistindo, que fica aqui participando. Inclusive, é válido também para dia de segunda-feira, terça, quinta, sexta também a sua participação. Qualquer dúvida que tiver, a gente adora responder. Olha, o Alan, ele está sempre presente aqui. Um abraço para ele. Grande Alan, um beijo. O Alan deixou aqui a mensagem. Bom dia e um excelente programa. Bom dia, Pérola. Bom dia, doutor Abraham. Um excelente programa a todos, aguardando mais informações. Então, mais alguma consideração, Abraham? Não, sobre o IPTU é isso. Se você acha que o seu IPTU está com valor exagerado, muitas vezes está, tá? Mas muitas vezes não também. Caso você tenha alguma dúvida, queira tratar de algum assunto seu, específico, pode entrar em contato com a gente. Esse é o nosso Instagram, que está aí na sua telinha, aqui embaixo. Tem o nosso telefone também, tá? Que ele vai botar já aí. É só entrar em contato com a gente pode tirar suas dúvidas, ou você pode mandar também aqui para o chat e eles podem me passar depois, tá? Qualquer dúvida, estamos aqui. Agradeço muito a sua audiência, você que sempre nos prestigia. Um resto de semana maravilhoso para você e até a próxima. Doutor, e semana que vem a gente tem o que já aí? O pessoal já mandar suas perguntas, já ficar esperando e antenado. Semana que vem eu estou planejando uma participação especial. Olha! O Dr. Rogério Cury vai nos ajudar aqui a fazer desse programa melhor ainda. Ele está lá no Rio de Janeiro, a gente que trabalha junto, ele trabalha lá no nosso escritório do Rio de Janeiro. Ele vai participar e o tema vai ser bom, direito do trabalho. Tá? Ainda não resolvemos o tema, ainda não decidimos qual vai ser especificamente, mas vai ser muito bom. Quarta que vem, não deixe de assistir.
Então já fica o convite para na próxima quarta-feira você estar aqui ligadinho a partir das 10 horas. E claro, tendo a sua pergunta, suas dúvidas, manda aqui pra gente, porque o doutor Abraham Feldman vai tirar então todas as suas dúvidas. Quero agradecer aqui então, tiramos aí as dúvidas sobre IPTU. E claro, se você ainda ficou com aquela duvidazinha, pode voltar, pode assistir e com certeza deve instalar então o nosso aplicativo. Por lá você consegue acessar aqui todo o nosso quadro e tirar as suas dúvidas, né, doutor? Com então certeza. agradece e fica o convite para você na próxima quarta-feira assistir a gente. Valeu, Pérola, um beijo. Tchau para vocês. Eu acho que não. Tá tudo certo. Se quiser, é um prazer, né? Olha, hoje também tem giro policial. Muitas informações aqui, então, para você. Tira aqui as suas dúvidas também. O que está acontecendo aqui em nossa cidade e nas cidades circunvizinhas. Então, vamos ao giro policial desta manhã. Olha, ontem a noite foi bem agitada, então, aqui em Itabuna. A Guarda Civil Municipal, GCM, conduziu um jovem à delegacia após a abordagem no bairro Conceição. Segundo o relato dos agentes, durante o patrulhamento na região, um grupo de jovens demonstrou comportamento suspeito ao avistar a viatura, o que motivou, então, a abordagem. Durante a busca pessoal, foram encontrados com um dos indivíduos um pequeno pacote contendo substância análoga à maconha, 19 pedras de substâncias semelhantes ao crack e um pequeno triturador de resquício, além de um relógio, smartwatch e uma quantia de R$2.000. Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à delegacia para a adoção de medidas cabíveis. A Guarda Civil, então, fez aí essa prisão, levou o rapaz, então, ao plantão da Delegacia Civil ontem à noite aqui em Itabuna, para, então, iniciar essas investigações e dar andamento aí ao procedimento. A Guarda Civil também fez ontem a prisão de suspeitos em assalto no centro comercial. Prendeu, então, 2 suspeitos de assaltos ocorridos no bairro de Fátima e também no centro da cidade. A abordagem aconteceu na sombrinha do centro comercial, onde os indivíduos foram localizados e revistados. Com eles foram encontrados um celular no modelo Samsung J7, uma chave de motocicleta, uma moto Honda Twister e 2 isqueiros e um cachimbo artesanal. Na delegacia, na consulta ao sistema, foi revelado também um mandado de prisão a um dos indivíduos, que estava em aberto, com validade até 2037. Além disso, as imagens do assalto e fotografias dos suspeitos foram anexadas também ao inquérito. A vítima de um dos crimes compareceu também para o reconhecimento e depoimento. O caso, então, segue ali sob investigação e o rapaz está aí sob a justiça. Ou seja, a gente vê aí o quanto o patrulhamento, então, da Guarda Civil Municipal aqui de nossa cidade tem atuado, tem feito aí essas rondas durante o período da noite, que é um período que a cidade está mais aí isolada, não tem muito movimento. Então, é necessário também aí agora que logo quando acontecem esses assaltos, principalmente aí em lojas, em departamentos, é necessário que essas fotografias elas sejam entregues à polícia, porque consegue fazer ali a identificação. Agora a gente tem um novo modelo também de identificação aí dessas pessoas, esses elementos, e que está sendo também bastante utilizado tanto aqui em Itabuna quanto em Vitória da Conquista e também outras cidades por aqui, o que tem ajudado a polícia também a fazer a investigação, identificar também esses elementos e conseguir então fazer a prisão, efetuar a prisão. Um desses rapazes, inclusive, que estava participando desses assaltos aqui, a mão armada em nossa cidade, ele já tinha esse mandado de prisão em aberto.
Um mandato que se estende ali até 2037, ou seja, que tinha uma duração muito ampla, grande e que ainda bem conseguiu ser identificado e agora ele segue aí e foi encaminhado à delegacia e as medidas cabíveis estão sendo tomadas, então, estão sendo adotadas aí pela Polícia Civil. Esse foi o nosso giro policial de hoje. Amanhã a gente volta com mais notícias aqui do nosso sul da Bahia em outro giro policial. Olha, eu quero conversar com vocês sobre um fato que está movimentando aí as redes sociais. Aconteceu que uma confecção de fábrica, uma fábrica ali que estava confeccionando algumas fantasias para o desfile de carnaval aí das escolas do Rio de Janeiro, ela então acabou pegando fogo. Os bombeiros estão no local nesse momento, tentando conter as chamas a fim de elucidar o que aconteceu também, além de que a gente espera agora que seja resolvido, né? Esse é um momento em que as escolas de samba se reúnem ali com seus ensaios, com as rainhas de bateria, e é um momento também que os olhos ficam voltados, os olhos do mundo ficam voltados aqui para o Brasil, por ser uma época de alegoria, uma época de muita festividade, né? Abram era do Rio, Abram sabe como é essa época do ano. Aqui na Bahia também tem uma expectativa muito grande, então. No local funcionava, então, ali uma fábrica de fantasias de carnaval e também uniformes militares. Esse incêndio, então, ele destruiu a máximos confecções na zona norte do Rio de Janeiro, nesta manhã de quarta-feira. A fábrica era uma das mais requisitadas pelas escolas de samba das divisões de acesso. Tudo indica, então, que a perda do material ela foi total. O presidente Hugo Júnior, que é o presidente da Liga R, ele então declarou ali essa perda total dos materiais. Ao menos 21 pessoas ficaram feridas, 9 delas se encontram agora em estado grave, hospitalizadas, mas estão passando ali por atendimento médico. Haviam 100 funcionários no galpão quando o fogo se iniciou ali. Uma parte desses funcionários ainda estava dormindo. Era então ali por volta de 10h20 e já não havia mais nenhuma fumaça no quarteirão. O fogo, então, acabou se alastrando também por prédios residenciais e atingiu ali algumas casas desses vizinhos. Pessoas que moravam ali nessa região também acabaram ali tendo esse fogo, né, dentro de sua casa. O fogo alastrou por toda a área residencial por ali. Então, está acontecendo ainda esse resgate em todo o Rio de Janeiro e a gente sabe que nesses momentos, né, a gente torce agora para que essas pessoas elas consigam se recuperar, para que elas consigam voltar, né? É um susto danado. 4 ocupantes também de um prédio ali ao lado foram salvos do fogo e se refugiaram também na parte externa de uma das janelas desta fábrica. Acabou também percebendo ali que em volta a uma fumaça negra saiu um grupo de pessoas pela janela também do local. O local era de difícil acesso, com passagens estreitas e caminhões com escadas que faziam ali esse suporte, ajudavam também, não conseguiam se aproximar. Os bombeiros corriam com essas escadas portáteis e eles também conseguiram retirar ali alguns desses trabalhadores da fábrica. As vítimas que foram resgatadas minutos antes das chamas se alastrarem, então, para o andar que tinha o pessoal dormindo, elas foram resgatadas com vidas e estão se recuperando agora no hospital. Os bombeiros falaram que logo que o fogo começou era na parte térrea, ali onde montavam os projetos, onde eram feitos também algumas contagens de peças e roupas. O restante do prédio, o primeiro andar, onde tinham pessoas dormindo, o fogo chegou um pouco tempo depois. Então, as pessoas que estavam ali no térreo conseguiram se salvar, conseguiram sair a tempo. No total, os bombeiros retiraram ali 17 pessoas da parte interna do galpão, as pessoas que estavam ali e notaram logo essa presença do fogo. Entre os feridos, 10 foram conduzidos então para o Hospital Estadual Getúlio Vargas e 9 estavam ali em estado grave. Outros 3 seguiram então para o Hospital Federal
e eles se encontram também ali estáveis. Alguns dos sobreviventes relataram ali todo o drama vivido, falaram que viam as pessoas pulando e que o que dava mais o pânico para aquele momento era o fogo, a quantidade de fogo, muita fumaça, e que eles não conseguiam se conduzir até as portas ali de saída. As escolas, então, ali afetadas foi o Império Serrano, Porto da Pedra e Unidos da Ponte. Essas foram as escolas afetadas, então, por esse incêndio a uma fábrica no Rio de Janeiro. Ou seja, todas as fantasias ali para o Carnaval de 2025 da escola Império Serrano e Unidos da Ponte estavam no prédio e foram ali deterioradas. O Carnaval perdeu, hein? Sem falar assim na tragédia humana, né? Pessoas feridas, pessoas que estão em estado grave, a tragédia econômica também, o próprio Carnaval do Rio perde. É realmente lamentável, lamentável. Mas é relativamente comum acontecer esses incêndios lá no Rio de Janeiro, né? Nos barracões das escolas de samba, onde são produzidas as alegorias, as fantasias, a gente sempre vê notícias assim, infelizmente. E, na minha opinião, Pérola, deveria ter uma fiscalização maior do Corpo de Bombeiros, eles deveriam atuar de forma mais ostensiva, e o próprio Estado atuar também de forma fiscalizando mais para que isso não ocorra. Realmente lamentável. Olha, em nota, o Império Serrano lamentou profundamente, então, o ocorrido e disse que toda a produção de fantasia se encontrava no local. Eles emitiram uma nota ali através das redes sociais, então, falando o seguinte: neste momento, estamos focados em garantir a segurança de todos os envolvidos neste acidente. Quando tivermos mais informações sobre os danos ocorridos, informaremos, disse então a escola de samba através das suas redes sociais. A Unidos da Ponte também emitiu uma nota e eles falaram o seguinte: lamentando ali o ocorrido, informou que as fantasias também deste ano na Sapucaí estavam na fábrica. É de extrema importância garantir a segurança de todos que estavam presentes no local. Ou seja, a Unidos da Bangu também, Abraham, teve essa perda, emitiram uma nota falando sobre: neste momento estamos focados em garantir a segurança de todos os envolvidos no acidente, assim que tivermos maiores informações também que eles trariam para o público, né? Então, é importante ressaltar que deveria ser feito um trabalho minucioso ali realmente da equipe de bombeiros, eles precisam estar, e até mesmo no desfile, né, na Sapucaí, aquele momento ali também, em que os dias que antecedem precisa desse apoio, desse suporte maior também. Então, na Sapucaí tudo acontece às mil maravilhas, né? Ali é uma festa, é o maior espetáculo da terra, o Carnaval do Rio de Janeiro. O de São Paulo também vem ganhando muita força. Aquilo ali é transmitido ao vivo para o mundo inteiro. Se não me engano, a última vez que eu tive acesso a dados, acho que mais de 1 bilhão de pessoas assistiam ao vivo. Então, na Sapucaí, tudo ocorre às mil maravilhas. Às vezes tem um incidentezinho ou outro. Mas nos barracões é que realmente sempre tem problema. Então é importante que o Estado esteja ali fiscalizando, atuando de forma preventiva para que esse tipo de ocorrências não voltem a acontecer. Isso vai fazer um carnaval melhor. Com certeza, né? E para esse momento ali de tanta expectativa, né, Abraham? É um momento em que as escolas estão fazendo aí os ensaios e a gente agora espera que essas pessoas se recuperem, fiquem bem. E a gente fica na expectativa agora de atualizações para esse caso. Qualquer atualização, a qualquer momento eu entro aqui com vocês para trazer e elucidar então. Hoje também tem uma entrevista aqui bem especial. A gente vai falar aí então sobre autismo, terapia familiar. E claro, hoje quem vai estar aqui presente conosco é Michele Sinara. Ela que é psicopedagoga, terapeuta familiar, psicanalista e olha, tem um currículo assim invejável para vocês então. Ela é formada em História, Pedagogia, pós-graduada então em Metodologia do Ensino, psicanálise, trabalha então com terapia familiar, é psicopedagoga institucional, hospitalar, empresarial e clínica.
Ela também que é mestre em educação holística e doutora em educação. Ela vai bater um papo aqui conosco sobre isso, vai nos contar então sobre autismo, vai falar então sobre terapia familiar. Qualquer dúvida também que vocês tiverem sobre o assunto, vocês podem mandar aqui pra gente, que ela vai tirar essas dúvidas de vocês, tá certo? Então ela já está conosco aqui presente no estúdio e vai tirar então as dúvidas aqui pra gente. Olha, então a gente tem aí esse momento também no chat para vocês conseguirem, então, colocar aqui, tirar as dúvidas. Olha, pode entrar. Pronto, é bom que o pessoal já sabe, ela já está aqui agora presente conosco, tá? Então, ela vai tirar as dúvidas. Você também que é mãe, você que é papai, está nos assistindo, tiver alguma dúvida aí, então, sobre o autismo, que inclusive é um dos tópicos hoje que a gente precisa falar e precisa enfatizar. Tirar essas dúvidas, até porque existe muito tabu, existem muitos equívocos que rondam aí, então, o TEA, e que hoje a gente vai tirar essas dúvidas, a gente vai esclarecer aqui também alguns temas importantes, vai falar aí sobre esses traumas, depressão, a gente vai tirar e vai te ajudar também aí com algumas dicas importantíssimas, tá? Então, bom dia, Michele. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada, é uma satisfação enorme estar aqui, mesmo porque nós temos uma experiência juntas, né? Nós temos uma história juntas, então estar aqui nessa manhã é muito, muito prazeroso para mim. Olha, primeiro eu queria entender quem é Michele, eu queria que você me contasse quem é Michele. Bom, Michele é uma mulher, é uma sonhadora, é uma pesquisadora, é uma resiliente, é uma insistente, é alguém que não desiste dos próprios sonhos e dos sonhos dos outros. Eu acredito em sonhos. Olha, então, hoje eu quero conversar aqui com você, então, Michele, entender aí sobre essa sua paixão por psicopedagogia. Por que a psicopedagogia? Nos conte. Bom, primeiro, eu fui professora durante 25 anos. E quando eu saí da sala de aula, em dezembro de 2023, eu vi que uma paixão não pode ficar escondida, ela não pode ficar guardada, ela não pode ficar arquivada. E então, eu compreendendo o contexto atual, eu vi que é uma necessidade gritante de investigação, de ajuda, de socorro, não apenas para os alunos, mas também para os professores. Por que eu digo isso? Porque existem muitas famílias adoecidas que adoecem seus filhos. E existem muitos filhos com as suas patologias, com os seus transtornos, que têm gerado, de forma direta ou indireta, também alguns pontos de desequilíbrio e de problemas dentro do lar. Olha, agora eu queria entender, então, por que especificamente tratar com o autismo, a psicopedagogia e o autismo? Como professora de história, eu vou começar falando sobre a história, tá? Então, a gente vai lá para trás, para a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, médicos, pedagogos ou professores, né, advogados, todas as pessoas envolvidas naquele cenário, elas estavam preocupadas com o resultado da guerra nas crianças. As crianças não estavam aprendendo. E o fato de não estar aprendendo estava gerando um desequilíbrio. Por quê? Onde está o futuro? Como reconstruir uma nação como a Alemanha? Como reconstruir o continente europeu? E então todos se uniram e investigaram as causas da dificuldade de aprendizagem das crianças. E chegaram à conclusão que o maior problema foi e é uma questão de metodologia. Então a pessoa precisa entender,
pérola, para ensinar a pérola, para tratar a pérola. A psicopedagogia, ela busca na história, ela busca na investigação, ela busca no contexto da criança, dos seus limites, das suas habilidades e competências conforme a BNCC. Então, com base nisso, a gente busca fazer com que aquele que algumas pessoas acham que não aprendem, aprende. Algumas pessoas acham que era para ficar em casa, inutilizada, vem para a sala de aula e dá show. Nós temos aí crianças e adolescentes com hiperfoco, nós temos adultos que hoje foram diagnosticados com autismo e são pessoas brilhantes. Olha, autismo não é doença. Transtorno é diferente de dificuldade. Às vezes a pessoa tem apenas uma dificuldade, transtorno. Então, o transtorno, ele é tratado. A dificuldade, ela é sanada. Por quê? Precisa de uma investigação médica, neuropsicológica e depois um acompanhamento. Por exemplo, a partir de aproximadamente dos 3 anos é que a criança já começa a dar sinais, né? Então, os pais precisam estar atentos. Inclusive, era sobre isso que eu já ia perguntar. A partir de qual momento os pais e até mesmo professores, né, que quem tem aquele contato ali com a criança, um contato até maior, está em sala de aula, consegue observar ali algumas diferenças. Quando consegue identificar, então, que a criança tem autismo? E como identificar? Tá. Existe a questão dos sintomas, né? Mas lembre-se que dificuldade não é transtorno. Tá? Por exemplo, você chamar a criança pelo nome, ela custa olhar. A interação, a seletividade, o desconforto pelo barulho, pelas luzes. Outra questão, a concentração. Então, entre objetos e pessoas, objetos. Tudo isso é um conjunto mínimo que, sendo investigado, pode ser macro, mas precisa de investigação. Os pais precisam falar a verdade para os médicos, primeiro, para os neuropsicólogos, né, e observar os seus filhos. Sabe, eu dizia em sala de aula que a pandemia tirou a poeira de muitos jalecos. E tirou. Todo mundo teve que arregaçar as mangas em busca de cura, de vida, de sobrevivência, de qualidade de vida, né? Então, esse momento em que a família ela foi chamada para dentro de casa, é mais ou menos um despertar. Olha, atenção, você tem pai, você tem mãe, você tem marido, você tem esposa, você tem filho. Então, todos precisam estar atentos um ao outro, porque autismo não é assunto infantil. Adultos também. Adolescentes também. Então, por que ignorar o público? Ou por que apenas selecionar o público infantil, né? Achando que só as crianças que têm autismo. Não. Adultos, sim. Agora, Pérola, uma questão é importante estar frisando. Observe bem. Por que hoje parece que houve um boom? Concorda? Parece que houve um boom no autismo. Por quê? Porque hoje já há uma investigação médica, os médicos já estão mais atentos aos sintomas dos pacientes. Então, o que outrora era desconhecido, estava lá na Europa, aqui na América Latina, por exemplo, que me perdoem os patriotas, né, os que amam a seleção brasileira, mas a Argentina ajudou o Brasil por causa da língua e por causa da literatura. Então, ajudou muito o Brasil nesse assunto, né? E eu me sinto feliz, sabe? Quando você pega alguém em que tem os seus limites e você consegue ajudar aquela pessoa a ver que o mundo é mais colorido, que o mundo pode ser mais feliz, isso é brilhante. Então, é uma parceria, é uma tríade. Ó, família, escola e a medicina.
tanto os médicos neuro, pediatras, psicólogos, todos têm que estar envolvidos. Existe essa tríade, não pode separar. A escola tem que caminhar com a psicóloga, com a psicopedagoga. A psicopedagoga tem que caminhar com a escola. Então, por quê? O objetivo maior é a aprendizagem do ser humano, da pessoa, seja ela do tamanho que for. Olha, eu queria entender quais são, então, os principais equívocos hoje existentes aí sobre o autismo e a aprendizagem. Porque quando a gente fala de autismo, a gente justamente caracteriza muito criança, né? A gente pega esse ponto criança e a gente esquece que existe, sim, o adulto com o autismo, o adulto que ainda não conseguiu identificar, ainda não tem o diagnóstico médico. Então, quais são hoje os existentes equívocos aí relacionados à aprendizagem e autismo? Olha, eu disse e repito, é muito importante a observação. Percebeu alguns sintomas, algumas coisas diferentes do normal, que você estava acostumado a ver, ou que você vê nos outros, apesar de que não compare. Não compare o seu filho com ninguém. Isso é um erro gravíssimo. Porque o meu filho andou com X tempo. O meu filho só falou com X tempo. Não, não, não. Cada criança é uma criança, cada pessoa é uma pessoa, seja do tamanho que for, né? Então, nós não podemos ignorar o fator genético, tá? Nós não podemos ignorar os fatores ambientais. Eu quero abrir um parêntese para falar sobre 2 pontos importantes. Por exemplo, existem famílias que querem que os seus filhos sejam doentes. E existem famílias que querem que os seus filhos não tenham nenhum tipo de patologia. É estranho você ver pais agregando aos seus filhos comportamentos e patologias que não existem. Existem dificuldades. Dificuldade de aprender a ler, dificuldade de escrever, dificuldade de conviver em grandes grupos, dificuldade de falar em público. É diferente um transtorno de uma dificuldade. Respondi? Respondeu sim. Em relação a isso, sobre a família, existe a família que está também adoecida, como você começa falando. Existe a criança também que já tem a patologia e encontra essa dificuldade ali também no ambiente familiar. Como tratar esse problema, então, ali da família? Pérola, quando você vai ao médico, o médico adivinha o que você tem ou você narra para ele os seus sintomas? Narra para ele. Então, nós precisamos narrar. Agora nós precisamos conhecer. Conhecer. Você sabia que existe dentro de uma família diversos desconhecidos? Pais que não conhecem filhos e filhos que não conhecem pais? Pais que não sabem nem a cor que o seu filho gosta, filhos que não sabem nem qual é a comida que os seus pais gostam. Então, hoje é muito mais que, me perdoem, porque eu também sou mãe de uma de 31 anos, que é neuropsicóloga, e sou mãe de um de 23 anos que cursa Direito. Os 2 já são casados. Mas nós precisamos ter uma convivência saudável. O celular tem silenciado o diálogo familiar na mesa. Na mesa. Você pode ir em certas casas, em certas famílias, que todos, quando assentam-se à mesa, estão cada um no seu mundo com o seu celular. Nossa! Então, a comunicação, a interação, existe dentro de casa um distanciamento, um isolamento. Então, o fato de um não conhecer o outro, o que é que está acontecendo? Estão dando coisas, estão coisificando as relações ao invés de dar afeto, de dar conhecimento. Quando um pai sai do trabalho, uma mãe sai do trabalho correndo para socorrer o filho que está na escola, e então o médico pergunta: há quanto tempo está sentindo isso? Não sei. Por quê? O filho chega e se tranca dentro do quarto.
Por quê? Os pais chegam e ficam em seus celulares. Os pais chegam e vão assistir televisão. Antes, chegavam e iam ler o jornal, né? Mas nós não podemos viver separados debaixo de um mesmo teto. Neste momento, eu convido a você, família, a valorizar o seu momento em casa. Mesmo que você precise trabalhar por muito tempo, mas o tempo que você tem dentro de casa precisa ser um tempo de qualidade, afetividade, conhecimento. Se a gente não der atenção a quem nós amamos, com quem nós convivemos, a quem nós daremos? Será que vai ser mais fácil atender o outro, suprir as necessidades do outro, do que ter um lar feliz e estruturado? Porque máscaras existem. Olha, e a terapia familiar, ela entra justamente nesse ponto, né? Para sanar esses problemas ali da família, melhorar a comunicação familiar e criar ali um ambiente harmônico. Como funciona hoje uma terapia familiar, uma sessão? O reconhecimento de que há um problema, porque, como nós conversamos anteriormente, você precisa dizer o que está sentindo. Eu preciso reconhecer que eu não estou bem e eu preciso reconhecer que o outro pode me ajudar. A aceitação já é o início da cura. Então, quando você vai para um terapeuta, para um psicólogo, para um psicanalista, você precisa se abrir, enudecer, falar as verdades, dizer o que sente. Porque se você não narrar os seus sintomas, não disser o que você tem, você não vai ser curado. Haverá uma impossibilidade. Não adianta mentir nem usar máscaras. Você precisa falar a verdade para que você e sua família sejam curados. E outra, viu? Uma mulher curada cura uma geração. Com certeza. Uma família curada cura uma geração. Uma pessoa curada cura uma geração. Então, nesse ambiente familiar onde existe essa falta de harmonia, digamos que pais ali que estão cansados, existe esse cansaço físico, existe o cansaço emocional, como tratar então? Você já observou que as pessoas estão falando muito em atividade física? É verdade. A atividade física é uma realidade. Tem suas limitações? Tem. Mas elas precisam ser observadas por um profissional, por um especialista, e a partir dali dizer o que você pode fazer por você. Um copo vazio não enche outro de água. Então, se eu não souber como eu vou fazer, ajudar ou ter para dar. Então, a terapia ela entra com uma escuta inteligente e filtrada. A terapia entra apontando os detalhes que às vezes a pessoa envolvida nem percebe que está acontecendo aquilo, porque está tão ocupada, está tão cansada que não consegue perceber, sabe? Olha, quando você sente uma dor de cabeça, quando você sente uma dor no estômago, o seu corpo está sinalizando alguma coisa. Gente, presta atenção. Olha, é um apelo que eu vou fazer agora. Não ignore as questões emocionais. Uma mente sã é um corpo são. Uma mente doente é um corpo doente. Você pode estar com diversos sintomas. Você vai ao médico, faz os exames e não dá nada. E então você diz, o que é que eu tenho? Que doença é essa? Deve ser uma doença muito grave, né? E aí então, quando você procura um psicólogo e leva a mesma realidade, o mesmo discurso, ele já começa a perceber na sua fala que as suas questões são emocionais e não físicas. Então, se você trata o seu corpo com exercício, se você trata a sua mente com um terapeuta, então, com certeza, você viverá em harmonia com a sociedade, com a sua família, com o seu lar. Quando fala em um lar harmônico, a gente hoje entrou numa era do narcisismo. Acredito que é muito falado hoje sobre pais narcisistas, sobre família que está adoecendo. Como identificar, então, em si esses pontos, essas características e conseguir, então, melhorar, tratar esse ambiente familiar, tirar esses traumas que são gerados ali?
Freud é conhecido como o pai da psicanálise. E como psicanalista, eu volto a dizer, precisa de um reconhecimento. Os traumas só são tratados quando eles são falados. Tá? E a questão do narcisismo, a questão do... Eu vou colocar no mesmo patamar. Da saúde emocional ou da doença emocional, da falta de tempo, do isolamento. Eu vou colocar tudo no mesmo patamar, no mesmo caldeirão. Tá? Um caldeirão efervescente. Vou colocar no mesmo lugar. Então, para se perceber, nós precisamos ter adultos nessa história. Nós precisamos ter pessoas que entendam, que sintam, né? Olha, você sabe quando uma pessoa está triste, mas você só sabe quando uma pessoa está triste quando você a conhece. Quando você a conhece. O filósofo grego, Sócrates, ele dizia, conhece-te a ti mesmo. Então não adianta eu meter o dedo na sua seara, tendo um filho pequeno, falar dos seus filhos grandes, falar da sua saúde se eu não cuido da minha, né? Não adianta entrar, me envolver em um lugar que não me cabe, sem que a minha casa esteja organizada, sem que a minha mente esteja tratada, esteja terapeutizada, esteja espiritualizada. Não podemos dissociar também não. Se existe a saúde, existe a doença. Se existe o bem, existe o mal. Então, mas nós precisamos conhecer. Conhecer. Então, como identificar um narcisista, um autista, um TDAH? Como descobrir isso aí? Eu preciso conhecer. Tanto conhecer as patologias, quanto ser o adulto dentro de casa. Porque o pai que bate boca com o filho, estão os dois no mesmo nível. No mesmo nível. Então, dentro de casa tem que haver adulto. Com certeza. Eu queria entender a psicanálise, de que forma ela enxerga a ansiedade hoje e a depressão. Que a gente vem de uma era hoje totalmente ligada ali às redes sociais, é muito falado. Chegou agora um tempo onde a gente consegue quebrar esses tabus, né? Hoje as pessoas falam sobre essas patologias e eu queria entender no ponto de vista da psicanálise. Ok. A psicanálise, quando eu falo psicanálise, como professor agora, tá? Qual é a palavra, qual é o radical? Análise. Análise. Eu preciso analisar. Eu preciso ter maturidade para analisar. Preciso ter maturidade para assumir. Ter maturidade para ceder. Ter maturidade para aprender. Para aceitar intervenções. Para permitir que novas opiniões sejam acatadas, para permitir a cura, a desconstrução, a reconstrução. Então, eu preciso permitir. Então, a psicanálise, ela é assim, eu entro, mas se você me permitir. Eu vou analisar com você a sua história. Nós vamos voltar lá para o ventre da sua mãe. Vamos entender como foi a infância dos seus pais. Vamos entender como foi a sua infância. E vamos entender o seu presente. Porque o passado tem respostas. Uma pessoa sem história é uma pessoa sem memória. Uma pessoa sem memória é uma pessoa sem história. Com certeza. Então, esses pontos, eles são bem estratégicos, né? Identificar para conseguir tratar. Isso. Então, precisa ter esse suporte da pessoa conseguir se conhecer e abrir o espaço para que também seja ajudado. Então, hoje, nessa era digital, nessa era onde tudo se tornou também tudo muito rápido, a gente tem uma geração vazia. Como tratar essa geração, então? Eu vou na contramão mais uma vez. Olha, não dá para continuar terceirizando a educação dos filhos. Não dá. O filho é gerado a partir de duas pessoas, de um pai e de uma mãe. A gente não pode criar o filho e deixar que o celular eduque.
Não podemos. Se você quer almoçar com os seus amigos, você entrega o celular para a criança. Se você quer conversar, se você quer passear, você entrega o celular. Ou a família para e gasta tempo dentro de casa, no parque, na praia, em qualquer lugar com a família, ou os problemas só vão fermentar, só vão crescer, piorar. Então, eu entendo que é uma escuta. Você sabia que tem pais que não sabem a data de aniversário dos seus filhos? Você sabia que tem filhos que não conseguem dar um abraço em seus pais? Que não conseguem dizer eu te amo? Que não conseguem ter uma aproximação? Tem filhos que gritam com os seus pais? Tem filhos que desobedecem, que desonram, que falam mal? Por quê? Preste atenção nisso. Cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Cuidado para não se alimentar dos lixos alheios. Cuidado para não trazer para o seu filho o que o seu vizinho faz com o filho dele. Cuidado para não tratar a sua esposa como o seu amigo trata a esposa dele. Cuidado para não fazer com o seu marido o que a sua amiga faz com o marido dela. Porque você não casou com o marido da vizinha, você casou com o seu esposo. Antes de casar, a gente namora, conhece, se apaixona, beija, abraça, se encanta, casa ou mora junto, constitui um lar, tem um filho. Não pode deixar que isso se perca e nem que se esqueça. Não pode esquecer do amor. Não pode esquecer do amor. Olha, quando a gente fala de amor, a gente que vive hoje nessa geração fria, geração que não tem abraço, não tem esse contato físico mais, né? Se perdeu. E quando a gente trata sobre essas questões de estar presente e não de estar ali somente no mesmo lugar fisicamente, né? A gente tem esse adoecimento no ambiente familiar, na verdade em todas as relações, né? Sim. Ótimo você ter citado aí sobre o casamento. Dentro dessa união ali, hoje a gente fala muito sobre essas questões de o meu marido não é o que eu conheci, não é a pessoa de antes. Verdade. Como identificar a pessoa que você está ali hoje nessa era tanto de narcisismo, de problemas, de trauma? Como lidar com os seus traumas, identificar o do outro e conseguir ter uma relação harmônica ali? Reconhecendo e procurando ajuda. Nem tudo é resolvido com o chazinho da vovó. Nem tudo é resolvido com uma conversa informal com uma amiga. A gente não pode banalizar essa situação. Eu tenho certeza absoluta que, assim como o Martinho Lutero foi um divisor de águas, eu entendo que a pandemia do Covid foi um divisor de águas. A gente, olha, de verdade, nós não somos mais quem nós éramos. Tudo mudou. Tudo mudou. E se você não entender essas mudanças, você vai adoecer, sucumbir. E mesmo que os outros não percebam a sua doença, você pode morrer sentindo solidão no meio de uma multidão. A família inteligente, cuidadosa, prestativa, unida, cuidada, ela precisa entender que ali dentro tem pessoas com necessidades particulares. Eu quero contar para você uma coisa que me chamou a atenção. Era uma reunião numa escola de pais. E geralmente alguém esquece, né? E nessa reunião de pais, a criança ia também fazer uma apresentação. E quando ela olhou, após a apresentação, na verdade, durante a apresentação, ela olhou e não viu que os seus pais estavam na plateia. Ela começou a apresentar de forma inibida, tristonha. E aí, então, quando terminou a apresentação, que todos desceram para abraçar os seus pais, ela desceu para abraçar, mas não tinha o pai nem a mãe para ela abraçar.
Não tinha ninguém para ela abraçar. E eu digo isso para você não terceirizar a educação dos seus filhos. Meu filho foi criado por minha mãe, meu filho foi criado pela babá, meu filho foi criado pela tia. Pariu, crie. Pai não é só quem paga a pensão, não. O pai precisa ter responsabilidade, precisa ter compromisso. O dia dos pais, os pais precisam estar na escola. É triste, é doloroso. Certo dia, eu estava numa escola e então eu tive um aluno que ele batia muito nos colegas. Ele batia em um, batia em dois. Quando chegava o momento do intervalo, ele saía loucamente. E aí eu ficava olhando, sempre observando o comportamento dele. Ele sempre batia nos colegas. Sempre batia nos colegas. E então, após uns dias de observação, eu o chamei. Disse, filho, por que você bate nos seus colegas? Sabe qual foi a resposta dele? Se meu pai bate na minha mãe, por que eu não posso bater nos meus colegas? Silêncio, né? Um silêncio. E então, o professor, ele ensina. A escola educa. A gente não pode misturar as coisas. Escola é lugar de livro, caderno, caneta, lápis, brincadeira, música. Mas é escola, né? Família. Sabe quando o hino nacional diz deitado eternamente em berço esplêndido? É porque o pai e a mãe preparam o enxoval para a chegada dessa criança. Porque quando a criança cresce, elas são abandonadas, são entregues à sorte. Eu preciso lhe dizer, não deixe o seu lar se acabar. Não deixe o seu filho, a sua esposa, o seu marido adoecer. Cuide da educação, cuide da reunião familiar. Eu vou voltar a dizer isso porque para mim é muito importante. Cuide do momento na mesa. Sabe, eu quero narrar um ponto pessoal. Há exatos 7 meses atrás eu perdi o meu pai. Eu não tenho mãe, eu não tenho pai, eu não tenho irmãos. Então a minha família de origem eu não tenho mais ninguém. Então, Pérola, me emociona dizer isso. Quando eu ia para a casa do meu pai, só estávamos nós dois, e quando nós nos sentávamos à mesa, nós olhávamos as outras cadeiras e ele dizia, lembra que Ninho sentava ali? Sua mãe só gostava de sentar-se aqui. Quando meu pai faleceu, eu dei muitas coisas da casa dele, mas eu não consegui dar a mesa. Porque era onde nós nos reuníamos com intencionalidade, com sabedoria e com emoção. A gente entendia que a comida ficava mais gostosa, porque manhã tinha feito. A gente entendia que na cabeça da mesa, na cadeira principal, estava o meu pai. E nós outros, eu, meu irmão e minha mãe, estávamos assentados à mesa. Então, é importante voltar a sentar na mesa. Ter vínculo afetivo, ter toque. O toque, ele cura. Se você não conseguir beijar por enquanto, toque. Faça um carinho no cabelo. Passe a mão no ombro. Mas faça com que o outro entenda que você existe e que o outro é importante. Que o outro não é obra do acaso. Que o fato da família estar brigando e os filhos adultos estarem presenciando, isso não pode dizer para o filho adulto que ele não pode constituir uma família saudável. Que ele não pode ser um adulto saudável. Mas ele precisa buscar tratamento para ter cura. Precisa buscar ajuda para não ser contaminado, adoecido. Então, existem diversos tipos de lares hoje. Diversos tipos de lares. E esses lares estão sendo estudados para que todos sejam alinhados, afetuosos, harmoniosos e saudáveis. Olha, esse é um ponto bem bonito a ser falado, né? O toque. Desde a pandemia, a gente perdeu esse contato. A pandemia ela foi um divisor que
Quem conseguiu enxergar que a vida, de uma hora para outra, ela pode se transformar? Que de repente você está aqui conversando, pode ser que a gente chegue lá fora e tudo já tenha mudado, que foi assim que aconteceu com a pandemia. Eu estava em sala de aula, vou bem enfatizar em relação a isso, porque eu estava em sala de aula, um colega já chegou, o Augusto, ele chegou com uma máscara no rosto e a professora falou: "Oxente, menino, o que é isso que você tá com essa máscara?" "Ah, que eu vi ontem passando no jornal lá em São Paulo." A gente chegou em casa, chega o recado de que no outro dia já não tinha mais que ir para a escola, já não podia. Então, assim, a pandemia ela chega, afasta as pessoas fisicamente, mas ela mantém esse conforto de lar, né? Porém, era uma época em que tudo era muito incerto, tudo era de insegurança. Então, como a gente hoje consegue enxergar que adoecemos? Olha, Pérola, a pandemia fez com que as pessoas se afastassem da sociedade, da comunidade, mas não do seu lar, da sua família, da sua casa. Porque qual era a campanha? Fique em casa. Por que agora preferem chegar tarde em casa para só chegar em casa, tomar banho e dormir? Por que preferem chegar em casa e se trancar no quarto? Por que preferem chegar em casa e apenas comer e sair? Então, a lição não foi apenas de isolamento de quem estava lá fora, mas o cuidado para o não isolamento de quem está dentro. Então, a gente não frequentou as salas de aulas, a gente não teve intervalo, não teve recreio para rir, para conversar, para brincar, para se divertir, para trocar experiências, como dizem vocês, para bater resenha, né? Mas a gente tinha um pai, uma mãe, uma avó, um tio, um primo, todos dentro de casa. E que às vezes, dolorosamente, nós víamos sair por uma porta e não voltar. Olha, eu posso dizer isso, eu estou inclusive fazendo uma especialização agora sobre luto e perda, e eu quero lhe dizer que quando você conta a sua história, isso já gera alívio, já começa a curar. A gente precisa falar. Falar liberta. Mas não é falar com agressividade. É falar com sabedoria, com inteligência, com cuidado, com filtro. Não é porque eu estou nervosa, estou com raiva, que você precisa compartilhar. Você sabia que quando um lar está em conflito, é muito simples você saber o defeito do outro? Basta você chamar um, que aí, ó, fala mal do outro. Então, às vezes não precisa nem pro vizinho dizer: "E aí, você ouvia gritos?" Não, porque um já denuncia os erros do outro. Olha, fica a dica. Aprenda a olhar a beleza do outro. Porque quando você para olhar a beleza do outro, você significa que você é belo e reconhece o belo. Então, se você vê em todo mundo um problema, um defeito, você vê em todo mundo um você, um reflexo. Ou seja, as nossas atitudes, o que você enxerga tanto no outro, talvez seja só um reflexo seu. Reflexo seu. Tá vendo? Então já fica aí essa diquinha, né? Ter o filtro, saber quando e como falar com as pessoas, né? Isso. A gente vive hoje nessa era de internet e hate e fake. E a gente vive num mundo onde as pessoas se escondem atrás de uma máscara, atrás de uma capa. Isso. E elas se blindam ali, mas que por dentro elas sabem que estão ali, que elas são aquelas pessoas. Agora eu queria saber desse ponto na psicanálise. A pessoa que já tem esse comportamento específico, negativo, ela se conhece com esse ponto ruim? Ela consegue identificar dentro dela que o que ela está fazendo com o outro não é bacana, é errado ou não? Nem sempre, né? Nem sempre. Nem sempre, porque às vezes a ausência do conhecimento pode gerar certos comportamentos. Então, se eu não te conheço, eu posso me aproximar de você com intimidade? Não. Não. Se eu não sei onde está doendo, eu posso ser curado? Não. Então, por exemplo, por que nós ouvimos assim? Mas eu dei para os meus filhos o que eu não recebi dos meus pais.
mas eu fiz por você o que os meus pais não fizeram por mim. Há um trauma, há uma questão mal resolvida, ou até nem resolvida, que deve ser falada. Sabe, olha, falar liberta. É importante falar, mesmo quando você não saiba que você é, e as pessoas vivem sinalizando, fala baixo, você grita muito, você é uma pessoa muito agressiva, você é uma pessoa que quando tem um grupo e você chega, o grupo se desfaz. Fica atento, acorda, desperta, desperta. Porque a maior riqueza não se concentra em um cifrão. Existem muitos ricos financeiramente, pobres emocionalmente. Existem muitas pessoas que estão com um discurso bonito de cura, de estrutura, uma belíssima apresentação de um palhaço. Porque existem muitos palhaços na sociedade que fazem os outros rirem, mas ele é triste. Então, fique atento às sinalizações, né? Se eu vejo uma pessoa falando sempre que eu sou daquele jeito, eu tenho que, no mínimo, parar e dizer, ops, debaixo do chuveiro ou no travesseiro, será que eu sou assim mesmo? Eu tenho que parar e começar a me observar. Nós não podemos mais viver em um mundo fechado. A internet é um mundo aberto. E a gente tem que ter cuidado com toda essa abertura. Mas vale a pena investigar. Se as pessoas estão dizendo, por exemplo, começou a espirrar, atim, olha, tá vindo uma gripe aí, vitamina C. Mas as questões emocionais não. Você consegue dar o chazinho da vovó para as questões palpáveis. Mas para as emoções, quando você diz, eu estou angustiada, eu estou com depressão, falta de fé, ausência de Deus, frescura. Vá procurar ocupar sua mente. Não, gente, não é assim não. Você precisa de tratamento e você precisa entender a dor do outro. Altruísmo. Você precisa entender que o outro tem os seus limites, tem as suas dores. E se você não compreender a dor do outro, quando você tiver as suas próprias dores, ninguém compreenderá. Então, sensibilidade é a chave. Olha, eu quero agradecer aqui a sua presença, sua entrevista e dizer o seguinte, eu quero que você volte depois pra gente terminar aqui esse papo e claro, quem está em casa consegue te encontrar através de onde? Deixa a sua rede social, por favor. Ok. Eu posso deixar o meu zap? Pode deixar rapidinho pra gente conseguir te localizar. 739-8805-6654. Repito. 739-8805-6654. E o meu Instagram e Facebook é Michele Sinara. M-I-C-H-E-L-L-E, Sinara com S. Então já fica esse convite especial, tá? Um beijo carinhoso, procurem ajuda e claro, amanhã a gente volta aqui a partir das 10 horas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.